Graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um programa Palavra Viva, pela Rádio Web Palavra Viva e também pelo nosso canal aqui no YouTube, Palavra Viva, em que vocês podem estar aí se inscrevendo, deixando aí o joinha de vocês e aproveite também e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, mais uma edição do programa Palavra Viva, pela Rádio Web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Eu quero aqui também indicar para vocês hoje. Saiu no meu canal de YouTube, Miqueias Alves, o segundo podcast lá do meu canal, hoje com o nosso amigo irmão Lúcio Roberto, e nós tratamos o tema a busca pela felicidade. A busca pela felicidade. E tentamos lá responder essa pergunta: é possível ser feliz? Essa é a grande questão. É possível ser feliz? E nós batemos lá um papo muito bacana, muito legal, e eu quero incentivar a você a acompanhar esse podcast lá também. Você que está me acompanhando aqui pelo YouTube, você pode acessar o link aqui na descrição desse vídeo. E eu quero também aqui fazer um convite muito especial para vocês para amanhã, dia 15 de março. Amanhã, dia 15 de março, o nosso programa, o programa Palavra Viva, completará um ano. Um ano que estamos com o programa Palavra Viva no ar, estamos de aniversário. E amanhã terá um programa super especial. Eu quero muito que você avise aí para todo mundo, compartilhe com todo mundo para acompanhar o nosso programa especial de um ano. Quem trará a palavra para nós amanhã será o pastor Tiago Abner, da igreja Nova Vida, aqui em Pindamonhangaba. Já gravei com ele na semana passada esse programa, tratando aí de um tema muito bacana. E foi uma palavra muito abençoadora e vocês vão acompanhar aí amanhã. Então não percam amanhã o nosso programa especial de um ano aqui, do nosso programa Palavra Viva, que Deus tem nos abençoado grandemente aqui. Pessoas têm sido usadas para manter esse programa no ar e todos os investimentos têm sido feitos. Eu sou muito grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito ao longo desses últimos meses, juntamente com vocês. Então amanhã, programa muito especial com a participação do pastor Tiago Abner. Então não percam. Deixem aí já anotado na agenda de vocês para vocês não perderem nada. Nós vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida nós vamos concluir aqui hoje da nossa série de exposição na Carta de Paulo aos Romanos, o tema da santificação, que se encerra aí em Romanos capítulo 8, verso de número 17, né? Nós vamos meditar hoje nos versos 12 a 17 e fechar aqui esse tema da santificação, hoje tratando sobre o tema as bênçãos da santificação. E a partir de quarta-feira nós vamos dar seguimento aqui em nossa série e começar a tratar do tema da glorificação na nossa série de exposições na Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. Então não saiam daí, nós voltamos já já. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192
5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Agradecemos aqui também a Giliar e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, graças a Deus. Eu quero aqui também, antes de nós partirmos aí para a exposição da Palavra de Deus, reiterar aqui para você que ainda não baixou o nosso aplicativo, o aplicativo da nossa rádio web Palavra Viva. Você pode, você que me acompanha pelo YouTube, baixar aí no seu celular e nos acompanhar de qualquer lugar 24 horas por dia. O nosso programa lá vai ao ar às 12 horas, ao meio-dia, e às 21 horas. Você pode escolher um dos horários para estar aqui nos acompanhando. O programa inédito sempre vai no horário noturno e ao meio-dia é reprisado o programa do dia anterior. Então você pode escolher aí. Se você perdeu o programa ao vivo aí às 21 horas, você pode acompanhar no dia seguinte às 12 horas sem nenhum problema. E lá pela rádio você, além de ouvir aqui a pregação, a exposição da Palavra de Deus, nós no nosso programa temos lá também música e uma bênção aí para vocês. Então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus, Romanos capítulo 8. Nós vamos ler aí os versos 12 a 17, falando aí das bênçãos da santificação, as bênçãos da santificação. A partir do verso 12 nos diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então vamos aqui meditar nesses versos aqui, falando sobre as bênçãos da santificação. Nós estamos aqui hoje concluindo aqui esse tema, o tema da santificação, que Paulo começou a tratar lá a partir do capítulo 6 e conclui-se aqui em Romanos capítulo 8, verso 17, para que a partir de Romanos 8, 18 a 39 ele trate do tema da glorificação. E de tudo que nós já temos aqui tratado, eu quero fazer aqui algumas pontuações sobre as nossas bênçãos, as bênçãos que nós recebemos por conta da nossa santificação. Então, a primeira bênção aí é:
não somos devedores à carne. Essa é a primeira bênção aí que nós podemos destacar aí a partir desses versos. O versículo de número 12 diz: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Essa é a primeira bênção aí que nós identificamos aí a partir desses versos. Ainda a Nova Bíblia Viva, ela traduz esse verso de forma ainda mais clara, dizendo: portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela lhes pede. Se nós somos devedores agora, nós somos de Cristo e do seu Espírito, e não mais da carne e nem do pecado. Nós estamos ainda habitados, sim, por um corpo corruptível, que está o tempo todo desejando as coisas da carne, o tempo todo desejando o pecado. Porém, agora quem habita, quem domina essa natureza a qual nós temos é o Espírito Santo. Então hoje nós não devemos nada para com a carne, nós devemos sim para com o Espírito. Nós não somos mais escravos da carne, do pecado e do mundo, nós somos escravos de Cristo. Nós somos servos de Cristo. Nós somos devedores com Cristo e o seu Santo Espírito. E aquilo que eu já falei diversas vezes, ser escravo de Cristo é na verdade ser verdadeiramente livre. Você é verdadeiramente livre quando você está em Cristo, quando você está sujeito a Cristo. Agora, o contrário disso, aí sim é escravidão, aí sim é opressão, aí sim é uma vida fora da vontade de Deus. E nós não somos mais devedores à carne, mas sim somos devedores a Cristo. Nosso débito com o pecado, ele foi saldado, e não com qualquer preço. O preço de sangue, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Segunda bênção aí, não somos mais derrotados pela carne, mas vitoriosos pelo Espírito. Olha aí o que diz o versículo de número 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, ou do corpo, vivereis. Vou ler de novo. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. E aí John Stott, ele diz que existe um tipo de vida que leva à morte. E há um tipo de morte que conduz à vida. Em outras palavras, os que vivem na carne morrem, mas os que morrem para a carne vivem. E a lógica do cristianismo é morrer para viver. Porque diferente das obras, por exemplo, da eleição, da regeneração, da justificação, a santificação exige uma participação humana, exige um agir divino humano, porque, segundo Filipenses, o tanto querer como efetuar é uma obra do Espírito em nós. Mas a obra de santificação, ela exige uma participação humana. Ela exige um esforço humano. Mortificar os membros que estão sobre a terra. Exige que eu e você lutemos contra o pecado. E se você está em Cristo, e se você tem o Espírito Santo habitando em você, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você já está na posição de vitorioso, você já está na posição de aquele que consegue vencer os convites que o tempo todo a carne faz para mim e para com você. Mas quando você busca a santificação, quando você se sujeita a Deus, a sua palavra, o Espírito Santo de Deus se permite a obra do Espírito trabalhar na sua vida, sujeitando-se a Ele, coisas extraordinárias começam a acontecer nas nossas vidas.
Porque a verdade é que nós jamais vamos conseguir vencer de uma vez por todas o pecado. E lembrando que nós estamos nesse processo de santificação, nós jamais vamos conseguir de fato nos ver livres de certos pecados se nós não lutarmos, se nós não nos sujeitarmos ao Espírito, se nós não buscarmos ao Espírito, encher-nos do Espírito. Porque como nova criatura, o Espírito já habita em nós. Então o que resta a nós? O que nós temos que fazer então? É entrar nessa batalha contra a carne, contra o mundo, contra o inimigo das nossas almas. Temos que nos sujeitar a Deus, temos que buscar a Deus em oração, na sua palavra, no jejum, temos que buscar na comunhão, com ferro que se afia o ferro, nos bons conselhos, na multidão de conselhos, diz a palavra, que se acha o que? Sabedoria, crescer, confessar os pecados uns para com os outros. Tudo isso nos cura. O processo de cura está aí. O perdão é Deus quem dá, mas quando você confessa o seu pecado uns para com os outros, a cura, diz a palavra de Deus. Porque esse é o primeiro passo para você vencer qualquer pecado. Você precisa primeiro reconhecer que você tem uma limitação, uma dificuldade e confessar a outro. Quando você faz isso, você enfraquece aquele pecado. Você abre espaço para que haja cura. Agora, quanto mais você omite, quanto mais você nega aquele pecado e esconde aquele pecado, mais forte ele fica e mais fraco você fica. Por isso que a obra de santificação, ela exige de nós uma participação. O Espírito Santo de Deus já está realizando uma obra em nós e agora ele exige de nós uma cooperação para que nós possamos fazer a vontade de Deus e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Até mesmo Jesus, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, verso 29, diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se pecar um dos teus membros, se perca um dos teus membros e não seja todo teu corpo lançado no inferno. Em outras palavras, é melhor você se ver livre de algo agora do que você não se ver livre disso agora e passar o resto da sua eternidade no inferno. A luta contra o pecado é algo sério. Tem muita gente que negligencia isso. Você nasceu de novo, mas agora você está em guerra contra o pecado. A santificação é um processo. Todo dia nós estamos buscando ser uma melhor versão de nós mesmos em Cristo Jesus e pela pessoa do Espírito Santo. O Miqueias de hoje tem que ser melhor amanhã. E o da outra semana, do outro dia, tem que ser melhor do que é hoje. Nós temos que avançar. Esse texto de Mateus 5:29, ele ilustra para nós sobre a tolerância zero para com o pecado. Como é que você vai vencer um pecado? Tolerância zero. Se você sabe que algo te leva ao pecado, te leva ao erro, você vai continuar tratando ele como se fosse algo normal? Não, tolerância zero para ele. Não sabe usar celular? Tolerância zero para o celular. Não sabe usar televisão? Tolerância zero para a televisão. Não sabe estar entre amigos? Tolerância zero. A gente precisa tratar o pecado com tolerância zero. Eu não posso tolerar o pecado, não posso achar que o pecado eu posso enfrentar sem que eu trate ele na raiz. Se eu não consigo lidar com uma situação, tolerância zero. Como é que eu vou vencer tal questão? Eu tenho que me conhecer a palavra de Deus para que eu saiba tomar as atitudes corretas para buscar a santificação e ser vitorioso em Cristo Jesus. Terceira bênção aí, somos guiados pelo Espírito como um pai guia um filho. Olha aí o versículo de número 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Esse é um dos textos que eu mais gosto aqui desse capítulo.
Porque ele mostra para mim e mostra para você que não tem como ser filho de Deus sem ser guiado pelo Espírito Santo. Esse é o primeiro versículo aqui que nos remete ao tema da adoção de filhos. Deus nos tratando como filhos adotivos. Deus conferindo a nós paternidade. Deus nos tratando como pai. Deus nos tratando como pai e nós o tratando ele como pai. Ele nos tratando, aliás, como filhos e nós o tratando como pai. Nós precisamos entender isso aqui, porque ser filho de Deus só é possível se você é guiado pelo Espírito de Deus. Isso aqui põe por terra, por exemplo, aquilo que eu já falei em outra oportunidade, que muita gente se equivoca, mas tem que se entender isso de uma vez por todas. Todo mundo é filho de Deus? Não, só é filho de Deus quem é nova criatura. Só é filho de Deus quem nasceu de novo. Só é filho de Deus quem se rendeu aos pés de Jesus. Esse é filho de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Se não, não tem jeito. E ainda diz o versículo de número 9 que nós já lemos: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, se você não nasceu de novo, você não é filho de Deus. E aí você que está me ouvindo e talvez está distanciado dos caminhos do Senhor, ou mesmo precisa entregar sua vida para Jesus, entenda o seguinte: se você não permitir que essa obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida, você nunca vai ser chamado de filho de Deus. Mas quando você permitir que Deus faça uma obra na sua vida, pelo seu Santo Espírito, quando você reconhecer que Cristo reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador, aí de fato você vai ser chamado de filho de Deus. Você vai ser guiado por Ele, a sua vida vai ser transformada de uma vez por todas e para a glória de Deus. Quarto, somos filhos e podemos clamar Abba, Pai. Olha lá, versículo de número 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Isso aqui é de fundamental importância. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 15, diz: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Nós não somos mais escravos. Nós não estamos mais em temor, porque estamos sobre a liderança ou sobre o domínio de um senhor carrasco. Não. Nós estamos sobre o Senhor Jesus Cristo, que é doce, que é amável, que quer o nosso bem. De modo que Ele não nos chama mais de servos, Ele nos chama de filhos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos tratados como filhos. Nós podemos clamar Abba, Pai, que é muito mais do que papai. É um balbuciar de uma criança. Abba é como uma criança que nem sabe ainda pronunciar a palavra pai. É um balbuciar. E nós podemos clamar Abba, Pai. Olha só o relacionamento que nós temos hoje para com Deus. É um relacionamento de filho para com pai. Do pai para com filho. É um relacionamento íntimo. Isso aqui é muito importante, porque veja bem, esse verso, ele nos apresenta esse conceito doutrinário da adoção, que para mim é um dos mais lindos de toda a Escritura e de todas as doutrinas da graça de Deus, que é a nossa adoção como filhos, como pertencentes à família de Deus. E Warren Wiersbe, ele diz que o termo adoção significa ser aceito na família como um filho adulto,
O próprio Hernandes Dias Lopes, citando William Greathhouse, aponta 2 privilégios que temos na adoção. Primeiro é chamar Deus de Pai. O segundo privilégio do filho adotado é tornar-se herdeiro da riqueza do seu pai adotivo. Ainda F.F. Bruce, diferente desses 2 que citei, ele traz para nós o que significava a questão da adoção no contexto do Império Romano. Ele diz: o termo adoção pode soar com certo artificialismos aos nossos ouvidos. Mas no 1º século depois de Cristo, um filho adotivo era um filho escolhido deliberadamente por seu pai adotivo para perpetuar seu nome e herdar seus bens. Sua condição não era nem um pouco inferior à de um filho segundo as leis comuns da natureza, e bem podia desfrutar da afeição paterna o mais completamente, reproduzir o mais dignamente a personalidade do pai. Então veja bem, ser adotado na família de Deus, ser pertencente à família de Deus como filho de Deus, não é algo como alguém pode pensar, não, é só mais um agregado na família de Deus. Não. Recebe o mesmo status quo, recebe os mesmos direitos de um filho natural, vai ser herdeiro, vai ser co-herdeiro, ele vai pertencer a tudo, a comunhão, o carinho, o amor, o afeto do pai vai ser igual, nada vai mudar. Isso que aconteceu comigo, com você. Pense na obra de Cristo realizada por nós. Pense em tudo que nos aconteceu em Cristo Jesus. Isso mostra o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Nós que éramos condenados, nós que éramos para ir para o inferno, nós que estávamos entregues ao pecado, Ele agora, em Cristo Jesus, pela obra do Espírito Santo em nós e por tudo que foi realizado por nós, nos chama de filhos. Isso é a maior vitória, a maior conquista que nós podemos ter. Ser membros da família de Deus. 5º lugar. O Espírito Santo é a nossa testemunha de que somos membros da família de Deus. Aí diz o texto do verso de número 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Perceba aí o texto. O mesmo Espírito, letra maiúscula. Está falando do Espírito Santo. Testifica com o nosso espírito, letra minúscula. Ou seja, a nossa alma, que somos filhos de Deus. Isso aqui é muito importante. Vamos entender isso aqui. Segundo William Barclay, a cerimônia de adoção se efetuava na presença de 7 testemunhas. Ou seja, suponhamos que morresse o pai adotivo e logo acontecesse alguma disputa quanto ao direito de herança do filho adotivo. Uma ou mais das 7 testemunhas originais se adiantavam e juravam que a adoção era genuína e verdadeira. Assim, estava garantindo o direito do adotado que recebia a sua herança. Então veja bem aqui. O próprio Espírito Santo de Deus testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui o batismo porque aqui é quase que a mesma ideia do batismo do Espírito Santo. Porque é um testemunho interno do Espírito Santo para com o nosso espírito. Não é algo externo, é algo interno. É um batismo que somente quem experimenta compreende. O testemunho do Espírito está em nós, está dentro de nós, testifica na nossa vida, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar, de nos comportarmos, de tratarmos os outros. É uma mudança radical. Porque vamos pensar aqui, como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Como é que você pode distinguir, eu sou de fato nascido de novo?
Como é que eu sei que eu passei pela experiência do novo nascimento? Como é que eu tenho certeza da minha filiação para com Deus e que eu sou membro da família de Deus? Como é que eu sei disso? O Espírito Santo de Deus testifica em você, com o seu espírito, que você é filho de Deus. Quer ver um exemplo? Quando você tem vontade de orar, o diabo não vai te fazer orar, é somente o Espírito Santo. Quando você tem vontade de buscar a sua palavra, é só o Espírito Santo de Deus que faz isso, gente. Ninguém mais. Quando você tem vontade de lutar contra um pecado, você cria repulsa de tal erro, de tal pecado, o Espírito Santo de Deus. Satanás não quer te fazer lutar contra o pecado. Só quem quer te fazer lutar contra o pecado é o Espírito Santo. Quando você está diante de um contexto de tentação e você foge, Espírito Santo de Deus testificando em você que você é filho de Deus, que você é uma nova criatura, que agora você é uma nova pessoa, você tem que ter uma nova conduta. Esse é o verdadeiro entendimento do novo nascimento. A maior prova de que você é membro de Deus, que você é filho de Deus, é que algo está acontecendo dentro de você. O Espírito Santo de Deus testificando com o seu espírito que você é uma nova criatura. Que as coisas velhas realmente passaram e que tudo está se fazendo novo. Essa é a maior prova. Sexto e último lugar. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E aí Paulo concluiu falando sobre herança. Quando ele diz, e se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Se você lembrar, por exemplo, a nação de Israel herdou das bênçãos, das promessas feitas a Abraão, da Canaã, que eles tomaram posse. Nós somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo e somos participantes das bênçãos da obra de Cristo em nós, da Canaã celestial. Porque a verdade é que nós temos que nos lembrar do que Deus é dono. Do que Deus é dono? Ele é dono de tudo. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra, e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus. Mundo material, tudo é de Deus. E as bênçãos espirituais em Cristo, segundo Efésios capítulo 1, verso 3, diz que Deus nos abençoou. Abençoou quando? No presente? Não, nos abençoou no passado, desde antes da fundação do mundo. Você já é abençoado, você é participando das bênçãos materiais e você é participando das bênçãos espirituais em Cristo. Nós somos herdeiros de Deus. Nós podemos transitar nesse mundo, olhar para a beleza desse mundo, contemplar cada coisa nesse mundo e glorificar a Deus, porque nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de Deus, nós temos promessas de glorificação, de ver ao nosso Deus não como num latão, não como numa imagem embaçada, mas ver como Ele é. Assentar à mesa do Cordeiro, participar da ceia do Senhor, está todas essas bênçãos reservadas a nós. Encontrar nossos irmãos em Cristo na glória, andar nas ruas de ouro, contemplar a fonte, a água da vida eterna, a árvore da vida, tudo isso está reservado a nós, nós somos herdeiros de Deus. Isso para quem? Para quem de fato é uma nova criatura, para quem de fato nasceu de novo, para quem de fato experimentou das bênçãos do novo nascimento. Que eu e você possamos entender tudo isso, entender que essas bênçãos já estão disponíveis a nós, nós já gozamos dessas bênçãos. Nós precisamos entender e aplicar isso ao nosso coração, ao nosso viver para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês. Se inscrevam aqui no nosso canal. Deixem aí o joinha de vocês. Compartilhem
com o maior número de pessoas possíveis. E amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui de volta com o nosso programa especial de 1 ano aqui, pregando a palavra de Deus. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.